Ah! Eu estou tentando fazer um castelo de cartas, mas não dá certo não, tem que ter muita paciência, muito autocontrole. Aliás, a vida familiar é assim, não é? Gary Chapman escreveu um livro assim, Castelo de Cartas, onde ele fala sobre conflitos conjugais. Há aqueles da normalidade, de assuntos corriqueiros do dia a dia, que vamos vencendo e vamos aprendendo e amadurecendo na convivência familiar. Mas há outros que são mais graves e que precisam até de um acompanhamento profissional. Os abusos psicológicos, verbais, físicos, dependência química, não é? Situações em que há problemas interiores e que se revelam no nosso dia a dia, que precisam de tratamento e às vezes até medicamentoso, não é? Esse livro trata de experiências em que ele encontrou no seu consultório e aí escreveu este livro. Um livro muito forte, de experiências fortes, Castelo de Cartas. Quero deixar com vocês nesta meditação algo nesse sentido sobre a palavra do Senhor, quando Ele orienta a igreja, orienta os seus discípulos. Depois da mensagem daquele sermão do monte, uma coletânea de ensinos de Jesus, o evangelista Mateus conclui com as palavras de Jesus e ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E o texto continua: e então desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Ele faz o contraponto: aquele que ouve as minhas palavras e não coloca-as em prática é como uma pessoa imprudente, que constrói a sua casa na areia. Vem a chuva, correm os rios, assopram os ventos e a casa cai. Como é difícil construir uma casa. Eu preciso de um projeto, eu preciso de materiais de construção, mas muito mais difícil é a construção de um lar, de uma família, que tem a ver com relacionamentos. É nessa construção que nós procuramos edificar um lar, edificar uma família, na convivência conjugal, na chegada das famílias. E às vezes nós erramos quando depositamos sobre o outro todas as nossas esperanças, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, como se o outro fosse responsável pela nossa felicidade. Mas o outro tem as suas limitações e às vezes o peso muito grande que o outro deposita não suporta. Isso de um lado e do outro. Quando nós depositamos naquele a quem amamos, de que ele é responsável por tudo da nossa vida, não resiste. A vida conjugal, a vida familiar, é uma vida... Minha calopsita está voando aqui, deixa ela. É uma vida de sobriedade, de equilíbrio, de paciência. Construir uma casa, uma família, precisa de muito trabalho, onde as forças são cooperantes para a edificação da casa. Pronto. Assim há equilíbrio, assim se constrói. Onde não há uma única dependência, mas há um equilíbrio das forças para a construção do lar. Não é? Opa! Mas toda união, ela é frágil. E às vezes as circunstâncias externas derrubam. São as chuvas, as tempestades, os ventos externos. São as tentações, as circunstâncias da vida, do trabalho, é que nos fazem frágeis e afetam. Somos fortes, mas às vezes as circunstâncias são mais fortes ainda. Por isso vem a palavra de Jesus. Quer edificar uma casa, um lar, uma vida? Coloque-se
sob uma rocha. É isso. Sob a rocha, mais sobre uma rocha. Então, assim, a vida familiar é comparado com a unidade e não simplesmente com a união. Dois se tornarão um só, assim. Essa unidade é um trabalho que precisa do elemento catalisador, Jesus Cristo. E agora um só, edificando a sua vida na palavra, que é a rocha, em Cristo, assim. Mas não somente de forma superficial, porque um vento, alguém pode vir roubar o próprio inimigo, que vem roubar, destruir e arrancar. Não é? Ele pode arrancar, sim. Mas a palavra fundamentada não é também meia boca, meio pé na igreja e no mundo, com os valores do Evangelho e com os valores do mundo. A vida cristã, a família edificada na rocha é aquela em que vai sendo mergulhada diretamente e totalmente em Cristo, de tal forma que até desaparece e só a palavra. Agora ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. Assim disse o apóstolo Paulo: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que essa mensagem sirva de força, de esperança. Continue construindo a sua casa sobre a rocha. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.